O primeiro exercício que nós temos aqui é um exercício mais de fixação do conteúdo, que não necessariamente caiu no vestibular, mas ele é fundamental para fixarmos os conteúdos. Reparem aqui que a gente coloca uma coluna com números e os biomas, e aqui ele coloca uma outra coluna que tem lacunas para ser preenchidas sobre as características de vegetação. E a ideia é que você então verifique os números e preencha as características corretas nas lacunas. Vamos ver junto aqui. Vegetação rasteira com clima mais seco e mais frio. Nesse caso, nós temos as estepes, que é o número 3 de vocês aqui. Depois nós temos arbustos, gramíneas e poucas árvores com troncos retorcidos. Esse seria a savana. Depois ele fala de plantas orófilas, que seria então o número 10, a vegetação de montanhas. Depois ele fala em locais com mais umidade tem plantas xerófitas. Então, se lembrar, xerófitas são adaptadas à seca. Então, nós temos aqui a vegetação de desertos e semidesertos, que é o número 9. Seguindo, ele fala de folhas decíduas e também perenes. Se ele falou folhas decíduas, são aquelas que mudam a cor e acabam caindo, seria então relacionada à floresta temperada, que aqui no nossa coluna seria o número 4. Depois, continuando com as lacunas, temos aqui relativa aos pampas, com vegetação rasteira e herbáceas. Lembrar que é relativa a campos, então. Né? Ou, como a gente utiliza o nome, pradarias, que seria o nosso número 5. Depois ele fala de maquis e garringues. Lembrar que é uma característica que tem nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo. Então, vegetação mediterrânea, que é o número 6. Depois nós temos homogêneas e acicfoliadas. Homogêneas são iguais e acicfoliadas em formato de agulha. O único tipo que nós temos aqui é a taiga, que é o número 2. Depois nós temos aqui latifoliadas, hidrófilas, heterogêneas e perennifólias. Essas características são de uma floresta equatorial ou tropical. Aqui, como não tem floresta equatorial, só nos resta então o número 7, que é floresta tropical. E aí, por fim, o último que faltou é relacionado então a musgos, líquens e plantas rasteiras e permafrost, que é o termo que a gente utiliza para tundra. Então, essa seria a ordem desse exercício. E aqui nós temos o segundo exercício, que é da UFO 2005, que diz assim: após a observação do mapa a seguir, faça o que se pede. Na A, ele pede: identifique os biomas assinalados com os números 1, 2, 3, 4 e 5. Sendo aqui o número 1, a região que está próxima aos círculos polares. O 2 está localizado mais na região polar, certo? Nos círculos polares. Então sabemos que ela é mais fria. Temos aqui o 3, que está próximo da linha do Equador. O 4, que está na região próxima ao Trópico de Capricórnio, ou seja, média latitude. E, por fim, o número 5, que ele também está próximo às regiões do Trópico, só que aqui do Câncer. Qual seria o tipo de bioma, então, identificado? No 1, seria, então, a taiga, ou coníferas, que seriam essas regiões destacadas. O 2 seria a tundra, pois está mais próximo dos círculos polares. O 3, que está próximo ali do Equador, ele só pode ser as florestas equatoriais ou tropicais. O 4, ele mostra aqui a região que pega o centro-oeste brasileiro, as regiões de média latitude.
Então aqui ela só pode ser as savanas, né? Ou lembrando nosso equivalente, que seria o cerrado. E o quinto, que está mostrando nessas regiões, elas seriam aqui as pradarias, ou estepes, né? Aqui, como dá para ver direito, a gente coloca os dois nomes. Na B, ele pede para você citar uma característica da vegetação de cada um dos biomas identificados. Então, na taiga, a gente pode lembrar que são pinheiros. A tundra, que são musgos e líquens. Nas florestas tropicais, espécies latifoliadas, biodiversidade, entre outras. As savanas, vegetação herbáceo arbustivo. E nas estepes e pradarias, vegetação de gramíneas. Enfim, esse é um exercício bem típico sobre biomas. Identificar os biomas através dos mapas e também citar uma característica desses biomas. A terceira questão aqui é da Universidade Federal da Bahia, que ele mostra então um texto falando sobre a ocorrência de um mesmo bioma em continentes diferentes, que é por conta da latitude, temperatura e precipitação, ou seja, chuva. E com base no gráfico, ele quer que você na A identifique os biomas indicados pelo número 1, pelo número 2 e o número 3. Sendo que aqui nós temos um gráfico com duas ordenadas. Essa aqui, vertical, temos a temperatura média anual, temos aqui o número 0. Aqui é mais frio, então vamos escrever mais frio. Enquanto aqui ela seria mais quente. Aqui nós teríamos pouca chuva e aqui uma maior chuva. Com isso nós conseguimos já identificar algumas coisinhas, né? Mas vamos escrever aqui do lado como seria a definição de cada uma dessas partes. O bioma 1, ele teria o que em relação à temperatura? E o que de pluviosidade? O número 1, ele teria uma temperatura de 0 graus e pluviosidade de 2.000 milímetros. Já o bioma 2, repare que ele estaria, então, em temperatura próxima a 20 graus Celsius a 30 graus Celsius e uma quantidade de chuva mais ou menos ali próximo a 1.000 milímetros. Já o terceiro bioma, ele está indicado que tem uma temperatura também entre 20 e 30 graus e teria praticamente 4.000 milímetros. Lembrando que isso é tudo uma análise do gráfico, né? Então o 3 ele está mais próximo do 4.000 aqui, 3.000, e está indicado que está próximo a essa região, então próximo a 20 graus. Já o 2 ele está próximo a 20 graus também, mas tem uma menor quantidade de chuva. Enquanto o número 1 ele está uma chuva, digamos, média e uma temperatura mais fria. Quais seriam os biomas então? O bioma 1 seria a taiga. O bioma 2 seria uma característica de um tropical, então a gente coloca a savana. E o 3, ele coloca a floresta latifoliada equatorial, pois é a região com maior quantidade de chuva, né, e uma temperatura alta. Então tentem depois analisar e ver se vocês conseguiram entender como eu cheguei a esse raciocínio, que é a análise então do gráfico e também analisando as informações que constam no gráfico, né? Ele dá um exemplo aqui, ó, pradaria, que é mais frio, por exemplo, e mais seco, e aqui esse bioma 1, ele está próximo à tundra, então por isso que lembramos de taiga. Aqui ele parece as estepes, por exemplo, e perto de floresta tropical, e aqui lembrando que seria o deserto, né? Então aqui, ó, entre florestas e desertos, então temos savanas. E aqui é o que mais tem uma temperatura quente, uma quantidade de chuva,
só pode ser a floresta equatorial. E a B ele pede para você relacionar duas características ambientais encontradas no bioma 2 e 3 no território brasileiro. Como nós não estudamos, eu não vou chegar a abordar isso exatamente explicação, mas só para quem já foi estudando, lembrar que a savana é parecida com o cerrado e a nossa floresta equatorial é a nossa floresta amazônica, né? Então, só lembrar quais são as atividades, que na verdade nós vamos ver isso na próxima aula. O nosso quarto exercício é da Unesp 2018, que traz um fragmento do romance O Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares e pede para você analisar o mapa, né? Então o texto diz assim: apesar dos avisos e até das ameaças do Conselho no verão de 1908, meus irmãos e centenas de outros membros dessa facção renegada, todos traidores, viajaram para a tundra siberiana. Lembrar então tundra, que está localizada nas regiões de alta latitude, e a Sibéria relativa à Rússia. E aí ele continua no texto. Viajarem para a tundra siberiana para levar a cabo seu experimento odioso. Escolheram uma fenda sem nome que estava havia séculos sem uso. E aí ele fala, o bioma mencionado no fragmento está representado no mapa pelo número. O bioma que ele se refere é a tundra siberiana. E aqui no mapa, então, a gente já pode eliminar várias, né? Afinal, sabemos que a tundra é de uma região de alta latitude, então podemos eliminar o número 1, o 2, o 5, e aqui temos o 4, e saber que é justamente o número 3. Então vejam que questão bem fácil, que seria então a alternativa E, com o número 3, que é relativa à tundra siberiana. Outro exercício importante para vocês verem como cai no vestibular é tentar mostrar uma imagem para você e te perguntar qual bioma ou formação vegetal que essa figura está representando. Reparem aqui que nós só podemos associar isso com um tipo de pinheiro. Então a gente já pode eliminar, por exemplo, a A, porque ela fala de floresta tropical úmida. A B fala de tundra, e lembra que tundra só tem musgos líquens. A C fala de taiga. A D também fala de tundra. E a A também fala de taiga. Então a gente fica em dúvida entre a C e a E. E aqui vamos ver o que ele fala diferente. Na C ele fala, é associada aos climas de altas latitudes, também conhecida como floresta boreal ou de coníferas, que apresentam folhas finas em forma de agulha. Vamos ver o que tem aí. Taiga, um dos biomas menos explorados da Terra, para a produção de energia, cuja preservação também é explicada pela rara ocorrência de incêndios em áreas de clima frio. Bom, aqui, qual seria a alternativa certa? É a alternativa C, pois ela traz a definição correta. Aqui nós não podemos associar que a taiga é um dos menos explorados. Na verdade, lembrar que a taiga é uma região que abrange grandes áreas. É uma das maiores coberturas vegetais que temos no planeta. Então, é evidente, ela teve sim atividades humanas. E por isso que ela foi extremamente desmatada. Temos aqui uma questão da Unicamp 2019, que, olha só, mostra justamente um gráfico e quer que o aluno saiba, então, interpretar esse gráfico e as informações. Ele diz assim, a figura a seguir retrata a variação latitudinal, ou seja, com latitude, dos padrões espaciais de distribuição dos principais biomas terrestres. Considerando a figura, assinale a alternativa correta. Na A, ele diz, as florestas têm um aumento na diversidade da sua espécie à medida que a precipitação aumenta e as temperaturas apresentam declínio. Repare então que ele diz aqui que quando a temperatura diminui, é porque isso que acaba levando a maior diversidade, digamos,
de espécies vegetais. Aqui não fala, provavelmente é vegetais, né? De espécies e de florestas. Então, na verdade, está errado isso. Afinal, lembre-se que quanto mais quente for e mais chuvoso, maior diversidade. Então, a está errada. A B. Os desertos e as savanas ocorrem em todos os continentes, em áreas com temperaturas elevadas e baixo volume de precipitação. Bom, lembrar que os desertos eles ocorrem em regiões de médias latitudes. As savanas ocorrem em regiões de baixa latitude. E elas não são encontradas em todos os continentes. Aqui a C diz que a taiga apresenta espécies arbóreas de maior porte, isso por conta da umidade, por conta das baixas pressões de médias latitudes no hemisfério norte. E tais precipitações estão associadas à presença então de baixa pressão atmosféricas devido à convergência dos ventos das zonas polares e das latitudes baixas também. Repare que na imagem ele realmente mostra a taiga, que tem a precipitação maior para menor, que seria essa região, mostrando então que a taiga ela vai estar independente da temperatura ocorrendo. Na D, ele diz que as savanas e as florestas de monções dependem da sazonalidade climática. Que até aí está certo, né? Só que aqui repare que ele fala em invernos frios e chuvosos. Na verdade, as savanas, que é de clima tropical, é invernos frios e secos. E verões quentes e chuvosos seria o correto. Então tem duas afirmações erradas, sendo, portanto, a alternativa C a correta. Mais uma questão da Unicamp 2019 mostra aqui um mapa sobre o processo de substituição dos domínios vegetais do continente europeu pela agricultura sedentarizada ao longo dos últimos 10.000 anos. E a análise do mapa permite concluir o quê? Então vejam aqui que mostra o continente europeu, sendo aqui a região de alta latitude, a tundra, aqui a taiga, né, que seria a floresta de coníferas, aqui um misto, né, de folhas e coníferas, temos aqui pastagens, estepes, florestas decíduas e temos aqui a floresta mediterrânea. E aqui mostra então as datas do que seria da agricultura, né? A mais antiga, o triângulo, os círculos, as mais recentes, e a mais recente ainda seria o quadrado. O que a gente consegue concluir aqui? A alternativa estaria certa, né? Analisando aqui, a gente olha que ele diz as pastagens e estepes foram os domínios mais devastados pela implantação da agricultura em função da fertilidade do seu solo em época de degelo. Né? Lembrando aqui que as estepes, embora em períodos frios e secos, não tem esse congelamento. Então a A está errada. Na B ele diz, não é possível identificar grandes transformações nas condições naturais do domínio de vegetação europeu em função do processo de sedentarização das sociedades humanas. Pelo contrário, na verdade, é sim possível identificar, conforme nós vemos aqui, sabemos, né, quais vegetações foram mais devastadas, então nós temos ideia sim dessa relação da agricultura. A C diz, o desenvolvimento de lavouras na Europa durante o Neolítico, né, quando há o desenvolvimento digamos, de instrumentos para a agricultura, foi a base para a transformação de domínios vegetais naturais, o que significa que desmatamento é uma prática milenar. E a D diz, as áreas que hoje correspondem aos países da Península Ibérica, ao Reino Unido e à Irlanda, foram as pioneiras no desenvolvimento de práticas agrícolas sedentarizadas. Repare que essa questão da Unicamp ele fala de vegetação, mas ele também está falando de agricultura.
Então nós temos dois assuntos diferentes. Aqui seria uma ideia, a alternativa correta é a alternativa C, pois aqui ele diz que os países que tiveram pioneiros na atividade, ou seja, foram os primeiros a realizar isso, seriam então os países localizados aqui na Península Ibérica e no Reino Unido. E repare que não tem, né, os símbolos de triângulo, cujo triângulo a gente repara que a gente encontra algumas regiões do Oriente Médio, né, mais próximas ao Oriente Médio, por exemplo. Então, na verdade, isso aqui é uma questão de mais de interpretação, lembrando que o triângulo é o que indica o mais antigo, que seriam então essas práticas de 10.000 a 8.400 anos. Já as demais, elas seriam as mais recentes. E essa questão foi mais para vocês verem que às vezes podem parecer que está falando de um assunto, mas na verdade está tratando de outros, né? E por fim, encerramos então as atividades e exercícios sobre biomas. E na próxima aula vamos tratar sobre os biomas do Brasil. E espero vocês até lá.